Nos últimos dias, uma jovem de 21 anos de idade usou as redes sociais para fazer uma afirmação um tanto polêmica. Em uma página do Instagram, uma garota que se apresenta como Júlia Faustina afirma ser Madeleine McCann, uma garotinha que desapareceu em 2007. Ainda segundo essa moça, existem algumas evidências que a fazem acreditar na possibilidade de ela ser a menininha há anos procurada no mundo todo. Júlia Faustina criou um perfil no Instagram chamado I Am Madeleine McCann. Com algumas publicações e mais de 104 mil seguidores, o perfil diz que ela acha que pode ser Madeleine McCann e diz que precisa de ajuda, pois investigadores da polícia do Reino Unido e da Polônia tentam ignorá-la. Depois que o perfil ganhou atenção no Instagram, surgiram várias reações que viralizaram no TikTok. Em uma das postagens, a garota diz que não se lembra de boa parte da sua infância devido a uma amnésia pós-traumática, mas diz ter uma vaga lembrança de passar férias em um país com o clima quente, com apartamentos brancos e onde viu tartarugas bebês. Ela também afirma que entrou em contato com uma organização polonesa que trata casos de pessoas desaparecidas e que provavelmente vai fazer um teste de DNA. Porém, tudo vai depender da decisão da polícia. A jovem, que afirma viver na Breslávia, na Polônia, também faz comparações em que aponta as semelhanças entre ela e Madeleine. Uma das semelhanças é uma marca no olho, algumas verrugas no mesmo lugar, as orelhas e até as covinhas das bochechas. Ao mesmo tempo, ela também faz comparações com o pai e a mãe da garotinha, fazendo montagens em que as comparações são feitas lado a lado. As relações dos internautas variou. Uns dizem ser difícil acreditar que Júlia seja Madeleine, afirmando que a garota precisa de ajuda. Outros acham que realmente existem chances de Júlia ser a garota desaparecida em 2007. Mas será que existe mesmo a chance de essa garota ser Madeleine McCann? Vamos relembrar o caso e a investigação para você ficar contextualizado. Essa história começa lá em 2007, quando Kate e Gary McCann levaram seus filhos para passar as férias em um resort em Portugal. Kate e Gary estavam na companhia de Madeleine, que na época tinha 3 anos de idade, e seus irmãos gêmeos, de 2 anos. O apartamento que a família tinha alugado ficava no térreo, e na noite de 3 de maio de 2007, enquanto os pais de Madeleine saíram para jantar com alguns amigos, algo muito estranho aconteceu. Ao voltarem ao apartamento, o casal percebeu que Madeleine não estava no quarto. No começo, eles começaram a procurar pelo resort, na esperança de encontrar a criança brincando em algum lugar. Porém, eles não a encontraram e desse momento em diante suas vidas nunca mais foram as mesmas. O caso de Madeleine ganhou fama internacional. A polícia foi acionada e então iniciou uma longa investigação para descobrir algo sobre o paradeiro da garotinha. Logo nos primeiros dias surgiu o primeiro suspeito, um homem de 33 anos chamado Robert Murat. Ele era um consultor imobiliário que morava perto de onde a família estava hospedada. E supostamente alguém teria visto um homem caminhando na direção da casa de Murat com uma criança nos braços. Apesar das suspeitas, a polícia investigou o homem, mas não conseguiu encontrar nenhuma evidência sólida de que ele fosse envolvido no desaparecimento. Posteriormente, ele saiu da lista de suspeitos. 4 meses depois, a polícia de Portugal incluiu os pais de Madeleine na lista de suspeitos, pois para alguns investigadores havia a hipótese da menina ter morrido no apartamento e o sequestro teria sido inventado para tentar disfarçar a morte dela. Além disso, pelo fato de os pais de Madeleine
serem médicos, a polícia suspeitou que talvez eles tivessem dado sedativos para a criança, mas acabaram exagerando na dose e, por isso, a garota tenha morrido. Durante muito tempo, a polícia investigou os pais de Madeleine, inclusive analisando o apartamento onde eles tinham se hospedado e um carro que tinha sido alugado pela família, buscando sinais de sangue ou coisas do tipo. Em julho de 2008, mais de um ano após o desaparecimento, Kate e Gary McCann foram retirados da lista de suspeitos. Até hoje, ninguém tem notícias do que aconteceu com Madeleine, mas surgiram várias teorias ao longo dos anos. Alguns investigadores acreditavam que Madeleine tinha sido raptada enquanto o apartamento estava sendo roubado. A princípio, a polícia não encontrou evidências que levassem a um suspeito, mas desconfiou de 4 pessoas que moravam perto do resort. Porém, em 2014, os homens foram interrogados, só que acabaram sendo soltos por falta de evidências. Outra teoria é de que Madeleine teria sido sequestrada por um pedófilo. Segundo relatórios de 2009, a região e a época em que Madeleine desapareceu estava inundada de pedófilos. A teoria ganhou ainda mais força por causa do histórico de casos na região. Com o passar do tempo, a polícia também passou a considerar a teoria de que Madeleine teria sido vítima do tráfico de crianças. Foi relatado algumas vezes que pessoas viram crianças com a descrição de Madeleine em vários lugares da Europa e África. Outras teorias sugerem que ela foi sequestrada e levada para o Marrocos, que é famoso por ser rota de tráfico para os que levam as crianças para a Mauritânia. Nos últimos anos, foram relatadas 7 agressões contra crianças, 5 antes do desaparecimento de Madeleine e 2 depois. Uma delas tinha acontecido um mês antes do desaparecimento dela. O que chamava a atenção era que os crimes tinham sempre o mesmo modus operandi, ou seja, tinham acontecido da mesma maneira. Mais recentemente, a descoberta de um crime levou as autoridades a suspeitarem de outro criminoso. Eu digo isso porque em junho de 2020, a polícia da Bélgica resolveu reabrir o caso do assassinato de uma adolescente que aconteceu em 1996. A reabertura do caso se deu por causa de um suspeito identificado como Christian Bruckner. A adolescente foi encontrada morta em uma cidade da Bélgica, enquanto passava as férias com seus pais. As autoridades belgas descobriram que Christian, que é alemão, teria saído com a vítima pouco antes dela morrer. A suspeita também surgiu pelo fato de Christian ter morado por alguns anos na região onde Madeleine desapareceu, região onde ele também roubava hotéis e vendia drogas, além de ter sido condenado por abusar de uma idosa. Christian foi acusado de 5 crimes sexuais e, apesar das suspeitas, as investigações nunca conseguiram encontrar evidências de que ele possa estar envolvido com o desaparecimento de Madeleine. Para um promotor alemão que estuda o caso, Madeleine McCann está morta e o culpado, Christian Bruckner, está preso. Mesmo assim, os pais de Madeleine ainda têm esperança de encontrar a filha. Em abril do ano passado, eles disseram que, embora a possibilidade seja remota, não perdemos a esperança de que Madeleine ainda esteja viva e que a encontremos. Será que a tal Julia Faustina realmente é Madeleine McCann? E esse misterioso desaparecimento, finalmente, será resolvido? Bom, eu não sei até que ponto essa história é verdade, mas acho que as autoridades precisam averiguar os fatos. E você, concorda com isso? Nos vemos logo mais no canal da Fatos Desconhecidos.